acho que vocês devem ter lido, mas vamos lê-los novamente para que possamos entender melhor. Esse texto ele nos diz: às vezes penso que sei alguma coisa, de repente percebo que não sei nada. Às vezes acho que sou humilde, de repente ajo com arrogância. Às vezes pareço forte, de repente me sinto fraco. Às vezes tenho certeza que vai dar certo, de repente dá tudo errado. Às vezes acho que Deus me abandonou, de repente sinto que Ele está ao meu lado. Às vezes penso que é o fim, de repente é só o começo. Esse texto ele é de André Renato e ele faz uma reflexão de como ele se sente, de como ele se percebe enquanto indivíduo. E aí eu trouxe esse texto para reflexão por quê? Como indivíduo, eu sinto essas dúvidas, eu sinto essas incertezas. Imagine quando eu tenho um companheiro ao meu lado que ele não percebe essas carências, essas dúvidas. Então, se eu muitas vezes não me compreendo, como é que o meu companheiro vai me compreender? Ou a companheira? É difícil essa relação do que eu penso, do que eu sinto, para que o meu companheiro também possa entender. Então é esta busca que hoje, aqui na nossa casa, Centro Espírito Servidor de Jesus, e eu, Leda, estou aqui com vocês, trazemos esse tema, que é o desafio do relacionamento. O que é o relacionamento? É tudo que faz parte da nossa vida. É o companheiro de trabalho, é o companheiro da religião, é o meu filho, são todos as pessoas que convivem conosco. Nós temos que nos relacionar, mas primordialmente esse companheiro que está do nosso lado no nosso dia a dia, esse ser que foi escolhido para viver conosco esses momentos que passamos aqui na terra. E é esse o tema que hoje nós temos que refletir. Quem é o meu companheiro? O que estou fazendo para que nós possamos fortalecer esses laços? Nós baseamos sempre os temas atuais com a nossa doutrina. Então, na questão 938 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec registrou: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizem com o seu. Que maravilha! Se todos nós encontrássemos um companheiro que nos alegrasse a vida toda, seríamos plenamente felizes. Mas é isso que acontece. Sempre estamos ao lado de pessoas que nos trazem a felicidade. Quantos relacionamentos hoje se desgastam antes de um ano? Por que será? Será que nós temos realmente tendo esse conhecimento, essa relação de amizade, de conhecimento? Ou as pessoas hoje estão na onda do fica? Ou se alguém perguntar seu relacionamento, como é seu relacionamento? Tá, beleza. Como assim beleza? Se der certo, beleza. Se não der, são esses os pensamentos de hoje. Então essas relações, elas nos tocam no nosso dia a dia. De que maneira? Aí a doutrina espírita vem nos dizer que cada um de nós aqui presente temos uma missão. Quantas vezes na nossa vida nós já nos perguntamos: quem eu sou? O que eu vim fazer aqui neste mundo? Por que eu estou aqui? Ou qual a minha missão? Quanto de nós já nos se perguntou: o que é que eu estou fazendo aqui?
E antes de determinarmos o que é uma missão, porque cada um tem, nós devemos nos ater às nossas missões. Ou seja, qual é a primeira missão? Nós achamos que nós estamos aqui para nos relacionar, casar, ter filhos, ser feliz. Pode. Mas o que é primordial nós não levamos em conta, que é a nossa evolução. Eu não vou evoluir só se eu for feliz, só se eu estiver casada, só se eu estiver amando, só se eu estiver sendo amada. A minha evolução, ela é individual. Ela só vai depender de mim. É claro que se eu tiver um companheiro que me auxilie, né, esse amor que me faz feliz, a minha caminhada será mais fácil. Mas é primordial que nós entendamos desde já que a minha felicidade só depende de mim, que o meu caminhar é com as minhas pernas. Eu posso cair, eu posso sucumbir, e se tiver alguém para me levantar e me dar as mãos, muito bom. Mas se não tiver, eu tenho que arrastar-me sozinha e conseguir caminhar. Então vamos lá, qual é a primeira missão de cada um de nós? Purificar nossas inferioridades. O que são essas inferioridades? Quem não as tem? Nós temos o pessimismo, nós temos a raiva, nós temos o rancor, nós temos a tendência de magoar, de agredir, de ferir, nós temos a tendência de nos deprimir. Quem aqui de nós não tem alguma tendência negativa? Então são essas tendências chamadas de inferioridades que nós estamos aqui para superá-las. E aí vem a segunda: nos harmonizar com espíritos conflitantes. Ela está grifada. Quem são os espíritos conflitantes? São os nossos companheiros de jornada. Porque são esses companheiros os nossos maiores desafios. Quem é que nos ensina a perdoar? Quem é que nos ensina a tolerar, a amar, a sorrir, a chorar? São os nossos companheiros, espíritos conflitantes. Porque todos nós somos espíritos. Às vezes as pessoas têm a tendência de achar que espíritos são só os desencarnados. Não, todos nós somos espíritos encarnados. E esses espíritos que são nossos companheiros, eles são o quê? A nosso degrau de evolução. Porque é através de cada companheiro, de cada atitude, que ele vai nos mostrar aonde nós devemos crescer, aonde nós devemos acertar. Então, qual é o primeiro ponto da nossa missão? Corrigir as nossas deficiências negativas. Segundo, tentar nos harmonizar com as pessoas que nos cercam. E em terceiro, nós temos que gerar bons exemplos. Quais são esses exemplos que nós devemos gerar? Da compaixão, da doação, do amor. Se nós formos falar, é fácil? Sim. Os dois são fáceis, né? Porque se eu tenho um defeito, defeito nós não temos, defeito é uma coisa que está quebrada, né? E nós temos algo a corrigir com. Se eu tenho uma tendência de magoar e alguém chegar comigo com carinho, eu vou me desculpar. É mais fácil corrigir. A mais difícil, gente, é justamente essa: harmonizarmos com os espíritos conflitantes. Então, harmonizar ou curar as relações é uma das principais missões de cada um de nós. Por quê? Cada pessoa que passa na nossa vida, ela nos ensina a amar, é verdade, né? A odiar, porque eles têm a afinidade e não afinidade. E uma só pessoa, nós encontramos o quê? Um universo. Eu sou um universo muito complexo. Nós somos. E a pessoa que convive conosco, ela vai nos compreender, ela vai nos completar, ela vai nos desafiar, ela vai nos educar e mostrar como nós somos.
verdadeiros inimigos, ou aliás, amigos, não são os nossos amigos. São justamente aquelas pessoas que realmente nos diz quem somos. E quem é que diz que nós somos? Verdadeiramente, sem tentar acariciar, ele nos mostra verdadeiramente quem somos. As pessoas que não, digamos assim, que nós consideramos inimigos. Porque eu sou amicíssima da Nair. E se a Nair vier me perguntar alguma coisa, lembra de Saci e tal, o que é que você acha? Aí eu digo, não, Nair, você está super bem vestida, está combinando a bolinha grande com a bolinha preta, né? Você está bem. Pra não, aí se ela for perguntar para uma pessoa que não gosta, ela vai falar a verdade, né? Da verdade dela, né? Ela não vai tentar mostrar aquele lado suave da coisa. Então as pessoas que nos fazem crescer são aquelas que se dizem inimigas, porque elas mostram aquilo que nós realmente somos e nós não aceitamos. Ninguém aceita a verdade como ela é. Nós sempre gostamos de aceitar as coisas que nos entram com mais delicadeza. E por que os relacionamentos não vão muito assim? Né? Porque alguns relacionamentos acabam cedo demais, porque as pessoas deixam de colocar o mesmo esforço para manter como fizeram para conquistá-los. Antes de sair de casa, eu tive um exemplo. Meu cunhado chegou recentemente com essa cunhada nova, né? E, casado recentemente, ele fala assim: amor, hoje nós vamos conhecer essa boate nova, na Santa Fé, que está aí na cidade. Eles são de Uruará. E ela ficou toda arrumada, e eu perguntei para ele: você vai me levar? Para quê? A gente já está cansado de festa. Né? Aí eu pensei nesse slide que eu tinha colocado. Quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós estamos enamorados, o que é que nós fazemos? Nós nos esforçamos para agradá-la. Às vezes ele não gosta de salada, mas como a namorada está de dieta, ele acompanha, né, durante meses, até que ele fala: cansei, vou voltar para o meu churrasco. Às vezes ele não gosta de dançar, mas ele leva a festa, leva aniversário, porque ele quer conquistar. E ele vai fazendo aquelas vontades, mesmo não sendo a sua. E isso faz um encantamento. Isso nos coloca como pessoas especiais. Mas com o passar do tempo, o que é que acontece? Todos nós mostramos quem realmente somos. Nós conseguimos fazer algumas coisas que não gostamos por um determinado tempo. Aí depois a gente mostra quem realmente é. E aí vem essa monotonia, vem esse rancor, essa mágoa de dizer assim: eu fui enganado. Mas será que nós somos enganados mesmo? Ou nós adoramos a fantasia, a ilusão? Quando nós conhecemos, nos relacionamos, nós estamos criando uma imagem daquela pessoa que nós gostaríamos que ela fosse. E ela é, por um determinado tempo. Assim como nós. Quanto de nós às vezes fingimos gostar de algo? Quando nós realmente estamos juntos, a gente fala: eu detestava isso, eu só fazia para me agradar. E aí, quando nós nos percebemos que estamos só falando aquilo que o marido gosta ou o companheiro, vestindo só aquela roupa que o agrada, tentando esconder o meu desejo, eu tenho que me perguntar: que relacionamento é esse? Que eu tenho que fingir aquilo que eu não sou? Então, quando nós nos descobrimos infelizes, é justamente porque nós não estamos fazendo aquilo que o outro gosta e não aquilo que realmente eu desejo, me mostrando aquela pessoa que realmente eu sou. Então, geralmente, o meu companheiro, quando faz alguma coisa errada e que eu reclamo, é aquela coisa que me aborrecia tanto, ou que eu deixei passar. Mas vai chegar a hora que a gente não aguenta mais, e aí nós nos mostramos realmente quem somos. Em todo tipo de relação, querendo moldar as pessoas. E é justamente isso que nós estamos falando. Olha aqui o papelzinho do Faustão, tá? Deixa eu achar aqui. Perdendo, né? Quando é que nós tentamos
Eu, tu e nós. Mas aí nós não aceitamos o eu. O meu eu e o teu eu. Eu quero que o teu eu seja igual ao meu. E aí equilibra as decepções. Quando nós achamos que aquele companheiro ou companheira está mudando de gosto, já não atende todas as minhas vontades, o que acontece? Aí nós começamos a ficar intolerantes, a criticar, a reparar nos menores coisas que a companheira faz, nós criticamos. E é esse o caminho, a crítica, a reclamação, aquela toalha que ficava ali na cama 2, 3 dias e você dizia, meu amor, você esqueceu, tirava e colocava. A mulher chega e deixa a bolsa em cima de qualquer coisa, tudo bem. Com o passar do tempo você vê que ela é despreparada, que ele é teimoso, e aí vai entrando os choques das relações. Quem é aqui que consegue moldar o outro à sua imagem e semelhança? Todos nós aqui já tivemos N relacionamentos. Mas o que nos preocupa hoje é como estão os relacionamentos, como estão as individualidades, quais são as causas desse desfacelamento das famílias. É isso que nós vamos observar. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. Então vejamos bem. Conta uma história que na era glacial, poucos animais sobreviveram. E tinha uma manada de porcos espinhos. E eles estavam morrendo com o frio. Então começaram a se juntar para passar o frio. E foram se acolhendo, mas perceberam que quanto mais eles se uniam, mais os seus espinhos os tocavam, e machucavam, e feriam e sangravam. E eles foram se afastando. Mas o que aconteceu? Iam morrendo. Então eles pensaram, a solução não é afastar, mas chegar, né, com cuidado, com jeitinho, e procurar irem se aquecendo. E eles foram se aquecendo, mesmo se machucando, se juntando, foram e conseguiram sobreviver àquele frio. E aí, pegando essa fábula e trazendo para a nossa vida, quem é que mais nos magoa? Quem é que mais nos fere? São aqueles que estão mais próximos de nós. Quando essas pessoas que nos magoam, nós mandamos embora, nós estamos demonstrando tolerância. Né? A gente não quer brigar por aquilo que nos é caro. E aí, quando nós nos juntamos com jeitinho, com paciência, com tolerância, nós continuamos as nossas relações. Se nós nos colocássemos, nós temos os nossos espinhos demais. Mas sempre nós achamos um jeito de encostar no outro sem nos ferirmos tanto. Que nós sejamos essa manada de porcos espinhos, vivendo lado a lado do nosso companheiro, com mágoas, com facilitas, com ressentimento, mas aprendendo a nos tolerar, aprendendo a nos respeitar, que assim nós venceremos. Não tem aqui, gente, que levante a mão aquele homem e a mulher que não tem os seus ressentimentos, as suas arestas a aparar por cada ser que está vivo. E vamos nos perguntar, nós estamos passando por uma crise de gelo, de fogo? Não sabem? Como é que eu percebo que meu relacionamento não está bem? Nós temos N sinais. E um deles hoje é uma fuga maravilhosa chamada celular. Nós temos uma novela a assistir.
E vamos evitando. Muitos de nós aqui não aceitam que está em crise. Não, isso é uma fase. É coisa da sua cabeça. Nós estamos bem. Porque é muito difícil nós aceitarmos que estamos fraquejando. E vamos empurrando, como o povo fala, né, com a barriga. Até que quando a gente percebe, ele foi embora, ou está tendo as pressões. Por quê? Porque você não quer enxergar, muitas vezes, aquilo que lhe é difícil. Porque quando eu enxergo que a coisa está feia, eu espero o quê? Que o outro mude. Eu espero que ele chegue e me desculpe. Eu errei. Gente, é muito difícil reconhecer os erros. Quem mais reconhece o erro é o mais forte. Quem perdoa é aquele que tem mais coragem, aquele que mais ama. Eu não tenho que deixar o meu companheiro vir me pedir desculpa se ele não tem nem noção do que está acontecendo. Mas nós, enquanto casal, nós percebemos sim. Mas a maioria de nós finge que está tudo bem. E qual é a solução? Tudo na vida tem solução. Só não tem solução para aquilo que nós não queremos. Se eu quero continuar com o meu parceiro, se eu quero formar uma família feliz, se eu quero que isso vá para frente, eu tenho que buscar essa solução. Então vamos buscar a solução aí. Qual seria isso? Nós vamos citar aqui alguns motivos que foram pesquisados, tá? Através de igrejas, dos psicólogos, dos terapeutas de casais. Eles são comuns no nosso dia a dia. Então, são fatores comuns que não são regras absolutas, porque cada ser tem o seu mundo. Cada pessoa age do seu jeito. Mas isso aqui foi uma pesquisa e qual foi a maioria das dificuldades no relacionamento. Um analista diz que é a dificuldade financeira do casal. Quantos casais se separam por conta? Que o marido chega para a mulher e diz: você é uma gastadeira, tem 1000 sapatos, 10 bolsas, não faz economia. E aí ela diz: e você gasta tudo com bebida. E começa, e ninguém faz economia. Aí vem as contas, vem as cobranças, vem tudo. Qual seria a solução? Sentar e ver onde que está sendo o maior gasto. Tem que ter o quê? Uma harmonia. Porque se nenhum dos dois quer ceder nas suas finanças, ninguém quer parar de gastar, vai sempre ter esse acordo. Podem analisar. Quando está faltando dinheiro, o povo diz que o bicho pega. Porque tudo se torna mais difícil. Então essas crises financeiras, elas abalam muito o relacionamento. A independência total. Ninguém hoje tem aquela história da individualidade. Respeite o meu espaço. Não, você não pode tocar no meu celular. Você vai, digamos assim, invadir. Aí o psicólogo ele diz que quem casa tem que dividir. Se você quer sua individualidade, continue só. Porque você não é mais só o eu. É o eu e o nós. É lógico que nós temos que respeitar. Mas nem tudo, gente, você pode estar fazendo as coisas escondidas. Esse dinheiro é meu, as mulheres dizem assim: meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é nosso. E ninguém combina nada, cada um fica do seu lado, mantendo a sua individualidade. Querem manter a mesma coisa que se quando você era solteiro. Então, se você quer ir para a farra com seus amigos, se você quer continuar, não case. Mantenha-se livre. Porque depois que você resolve viver com o outro, vocês não são só eu e tu, são nós. E tem que se pensar assim, como dois. A desculpa da incompatibilidade ou diferença de gêneros é aquela síndrome da Gabriela que tanto fala os psicólogos. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E nós sabemos, nós temos que mudar. Eu não posso ter o mesmo pensamento de que eu tinha com 20 anos.
Eu tenho que modificar. Se hoje eu gostava de determinadas coisas, hoje eu já vejo que não me faz bem. Então a gente tem que modificar. Ninguém nasce e morre com as mesmas ideias. Todo dia é um dia. E cada dia você aprende coisas diferentes. Né? A infidelidade conjugal. Isso aí não precisa falar, que todo mundo sabe. Tanto numa pesquisa disseram que 70% dos homens traem, mas 60% das mulheres também. E quando se fala em traição, não se fala em traição de trânsito, de tudo. São traições por celulares, traições por Face, ou diversas coisas, né, gente? Trair, aí depende de cada um. E cada um pensa diferente. Então a gente tem que ver que essa traição, ela vai prejudicar as interferências internas e externas no casamento próprio de terceiro. O que são essas interferências? É a sogra, é o filho, é o tio, que deixar que as pessoas interfiram no seu relacionamento. Quando eu saí da casa do meu pai para me casar, eu deixei a minha família e vou constituir outra. Eu não posso chegar na casa do meu marido e reclamar dele para a mãe dele. Ou vice-versa. Eu não posso falar dos meus problemas conjugais com minha amiga. Eu tenho que falar com quem? Com ele. Então são citadas dessas formas, mas tem a maior de todas. Olha só, dificuldades financeiras, todo mundo já viu, independência, essa inculpabilidade, a infidelidade e as interferências. São coisas que nos chocam, mas o que mais me chamou a atenção é que o principal é a falta de comunicação. É o diálogo, é o olho a olho. Hoje ninguém conversa, não enfrenta a sua dificuldade de fé. E cria essa comunicação aqui. Será que eu não me comunico? Será que eu não falo com o meu parceiro? Falo. Eu falo da conta do gás, eu falo da conta do supermercado. Eu falo de coisas do nosso dia a dia. Mas eu não falo do meu sentimento. Eu não falo daquilo que eu estou sentindo, como ele também não fala. E aí veio um desafio que ele falou assim, ó, olha só a dificuldade da comunicação. Eu achei interessante isso aqui. Conta-se que um arqueólogo, ele estava escavando, aí achou uma lâmpada velha. E aí ele começou a esfregar um gênio, aparece na lâmpada. Olha, estou aqui há muitos anos e hoje, graças a você, estou livre. Eu vou lhe conceder um desejo. O que é que você quer? Aí o arqueólogo pensou e falou, eu quero que você construa uma ponte que ligue o Rio Grande do Sul ao Amazonas. Diz que o gênio virou um olho e falou assim, não, eu acabo de sair dessa coisa, estou cansado. Construir uma ponte é muito difícil, vai levar muito tempo. Pensa numa coisa mais fácil. Aí o engenheiro olhou, pensou e falou, tá bom. Então eu vou te fazer um pedido. Eu gostaria que você me fizesse entender o que a minha esposa quer exatamente como fala. Aí o gênio ficou parado, revirou, aí falou assim, você quer a ponte com uma pista ou duas pistas? Aí veja bem, olha a dificuldade, ele falou isso em relação à mulher, né? Mas olha a dificuldade de você entender o que o outro está pensando quando esse outro não se expressa direito. Vamos um exemplo. Os dois estavam viajando e a mulher viu uma lanchonete e perguntou assim, meu marido, você não quer tomar um suco? Ele não, continuou dirigindo. E aí lá na frente ela estava emburrada com a cara desse tamanho e perguntou, o que você tem? Eu queria tomar um suco e você não parou. E ele fala, se você tivesse dito assim, amor, eu quero tomar um suco, para, eu teria parado. Então, eles dizem esses exemplos aqui de homem e mulher. Mas quando você vai analisar, você pensa realmente isso. Quantas vezes nós queremos uma coisa e nos fazemos subentender, né? Ele tem que entender
imaginando que ele vai saber aquilo que eu quero por entre linhas. Né? O homem, quando ele acorda, ele diz: amor, o que você está fazendo? Tomando banho, vou trocar de roupa, tomar café. Tchau. Aí vai embora. Mulher, o que é que você está fazendo? Ah, meu amor, eu vou fazer o café, depois eu vou arrumar o menino. Ah, eu vou passar na casa de fulano. Ela faz esse rodeio. Nós não sabemos ser sucintas, objetivas. E isso, gente, atrapalha o casal. Nós tentamos, queremos e precisamos aprender a nos comunicar. Nós nos comunicamos com gestos, com olhar, né? Pinchando assim. A gente se comunica de todas as maneiras. Mas na hora de encarar o marido, a gente quer que ele entenda o meu pensamento. E quanto de nós fica lado a lado um do outro, horas e horas, não conseguindo expressar o meu pensamento, o meu sentimento, a minha vontade. Nós olhamos para ele e falamos assim: ó, tem que tocar aí, nem olha assim. Não é verdade? Lógico que nós mulheres devemos mudar a nossa forma, mas os homens também precisam entender que a mulher, quando ela diz uma coisa, ela não quer aquela coisa, ela quer outra. É difícil, né, meus amigos? Mas o que é importante, né, é que nós somos mulheres lindas, maravilhosas, e que tanto quanto vocês precisam de atenção, de carinho, e que somos nós que precisamos, gente. Aí as pessoas dizem assim, uma colega minha fala assim: todo livro que eu leio, toda palestra que eu assisto, eu, mulher, que tenho que modificar, eu, mulher, que tenho que mudar. E aí, se eu ficar sempre cobrando isso e não tentar, nunca vou conseguir, porque todos os livros e a razão nos mostra que a mudança começa dentro de cada um de nós. E às vezes essa mudança ela vai ser percebida com o passar do tempo. Não é 1, 2 ou 3 dias que eu mudar a ação que alguém vai perceber. Se eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz. Vou perguntar aqui para esse casal jovem aqui: você é feliz depois que casou com ele ou você já era feliz antes? Vou mais feliz. Muito bem. Olha só o medo de falar na frente do marido, né? Não houve uma palestra que a mulher perguntou, o palestrante perguntou: você é feliz? Aí ela respondeu: você é feliz com o seu marido ou com o seu marido? Ela respondeu: não. Ele olhou: por que não? Porque ela falou que já era feliz. Ele só veio, né, fazer parte dessa felicidade, né? Como você respondeu. Tá, gente? Então nós temos que ser felizes porque nós temos uma vida, porque nós estamos vivendo esse dia a dia, tendo essa oportunidade de ter esse companheiro, né? Se não for um, às vezes a gente fala assim, as pessoas dizem assim: a doutrina espírita é contra o divórcio, quer dizer que eu tenho que alimentar aquele marido porque é meu karma? Não, gente, tá? Ninguém tem que sofrer, arrastar, se aguentar, porque é o karma. O que é que a gente veio aqui, que eu falei no começo? Nós somos seres em evolução, e essa evolução é individual. Eu tenho que harmonizar-me com aqueles espíritos que convivem comigo. Então eu não preciso de um companheiro, eu não preciso ficar apanhando, tolerando, sendo humilhada, se isso me machuca. Então cada um vai fazer o quê? Antes de pensar em separação, antes de pensar em discórdia, nós temos que ter a balança. Que balança? O que é que eu vou fazer com essa balança? Eu vou pesar, eu vou medir o que é bom, o que é que o meu companheiro tem de bom, isso aqui. O que é que ele tem de mais? E você vai todo dia medir. Todo dia, se você colocar no lado as virtudes e as desvirtudes, aí você vai ver o que é melhor para você. Todos nós temos, como eu falei, sentimentos de pessimismo, mas temos coisas excelentes, virtudes maravilhosas, que é por isso que nós estamos até hoje com nossos companheiros, ou ele conosco.
Nós temos muita coisa boa dentro de cada um de nós. Então nós vamos aprender a nos comunicar. A comunicação é o coração das relações humanas. É literalmente o alicerce sobre o qual todo o resto é construído. A habilidade para se comunicar é uma das mais úteis aptidões que uma pessoa deve cultivar se quiser desenvolver relacionamentos íntimos. Tá? Comunicar não é falar. Não é falar de conta. É falar do eu, do que eu penso, do que eu sinto em relação àquele momento. Não é deixar para depois. As mágoas vão se acumulando. Dizem que existem 5 ferramentas essenciais que todo bom relacionamento utiliza para combater as coisas más. Partilha, esperança, empatia, perdão e comprometimento. Todo mundo sabe que partilhar é dividir. Né? Dividir os teus sentimentos, os teus pensamentos, a tua caixa de chocolate. Né? Tudo aquilo no casal tem que dividir. É o eu, repetindo sempre. O eu e o tu. E o nós. Nada de egoísmo. Nada de individualismo. Esse é meu, esse é teu. Acabou. Se você quiser ficar com sede de Deus, fiquem solteiros. Então, a esperança. A esperança é sempre que algo vai melhorar. Não, amanhã ele vai estar melhor e amanhã eu vou estar melhor. E eu sempre digo aquela frase do Chico Xavier, né? Tudo passa. Então nós temos que ter essa esperança que aquela fase ruim, aquele atrito, ele vai passar. Então nós temos que ter essa esperança. E a empatia é aquele sentimento de se colocar no lugar do outro. Quando o outro falar alguma coisa para mim, eu tenho que dizer, por que ele está falando isso, né? E se eu estivesse no lugar dele? Quem de nós é que se coloca no lugar do outro na hora da babá? Ninguém. A gente fala, ele está assim porque ninguém pensa que ele passou no trabalho, o que ele estava sentindo, ou vice-versa. Então tem que ter essa empatia, tem que ter esse colocar-se no lugar do outro para saber qual seria a nossa reação. Isso é treinamento, gente. É treinamento, é constância. Não é um dia, é todo dia eu tenho que treinar isso. Perdão, que palavra linda, mas tão difícil de se praticar. As pessoas dizem, eu perdoo, tudo bem, eu te perdoei. Na primeira oportunidade, tu leva tudo de volta, passa tudo na cara, né? Então, perdoar não é esquecer, perdoar não é botar o pé em cima. Perdoar é aceitar aquela situação. Eu vou aceitar aquela situação porque eu amo, porque eu desejo que a minha vida seja boa, não porque eu quero ser boazinha. Vou perdoar só da boca para fora, todo mundo fala isso, né? E o comprometimento. Nós temos que ter o comprometimento com o nosso companheiro, com a minha vida, com a minha relação. A gente não tem que deixar nossas relações, que se não se tiver comprometimento, você não vive. Até onde pode chegar nossa capacidade de amar e perdoar? Até onde somos capazes de exercitar o perdão? Qual é o seu máximo de perdão? Aquela frase que perguntaram a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perguntar meu irmão, perdoar? 70 vezes? O que é que Jesus respondeu? Quantas vezes forem necessárias? Quem de nós aqui já não pediu perdão e agradeceu porque foi perdoado? É um ato de misericórdia, né? É um ato de amor, é um ato de elevação. Aí a gente fala, quem é que é perfeito aqui? Quem é o casal aqui que nunca fez algo errado e pediu perdão, nem que for para ele mesmo, Senhor, e diz, não faço mais. E gosta sim de ser perdoado. Não é só falando de casal, é em qualquer situação. O perdão é fundamental. Vamos exercer esse sentimento de elevação que está dentro de nós. Vamos exercitar o nosso perdão. Olha só essa frase. 2 pessoas juntas é um aprendizado enorme em perdoar, em esquecer, em compreender, em aprender como lidar um com o outro. Mesmo que
tem a empatia. Então é isso, meus irmãos, que eu desejo para cada um de nós. Vamos ter empatia, vamos nos comunicar, vamos analisar aquela situação na viagem, se eu não ajo assim, né, com o meu companheiro, e vamos viver bem. Viver junto é um desafio. Todo dia nós somos desafiados pelas dificuldades a vivenciar. E nós estamos aqui para quê? Para lutar e vencer. E eu carrego comigo agora, todo dia, que eu acho que cada pessoa teria que ter essa oração da serenidade. Olha, essa pessoa foi muito abençoada quando teve essa ideia que disse assim: Senhor, concede-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Somente por hoje. É assim, né? É uma continuação. Mas se você todo dia pedir a coragem, né, o discernimento para ver onde que você está descobrindo, você vai conseguir. E realmente o nome dessa oração é serenidade, porque ela nos dá isso a cada dia. Tá? Vamos pedir essa serenidade do Senhor para saber aquilo que a gente pode mudar. O que nós não podemos, nós temos que ter a coragem também de saber o que é mais importante. Quando é que eu posso e quando é que eu não posso. E nós devemos lutar e vencer. Então, minha gente, vamos orar, confiar e amar, perdoar e perseverar. E que nós tenhamos uma boa noite, um final de semana maravilhoso e vamos amar. Vamos ficar lado a lado do nosso companheiro e dizer: você, né, a minha escada de evolução. É você que está ensinando a amar, respeitar, magoar, ressentir, perdoar. E é isso. São os sentimentos que nos elevam. Não são as coisinhas. Meu amor, eu te amo e não resolve nada. Tá? Primeiro de tudo, amemos. Cada um se ama. E só amando-se é que você vai poder amar. Boa noite.